O zinco é um elemento que muitas vezes é questionado no contexto da dieta vegetariana pelo fato dos produtos cárneos conterem uma quantidade boa de zinco e esse zinco ser de boa absorção. Avaliando os pacientes vegetarianos diariamente no consultório, comparando com os não vegetarianos, eu observo que não existe uma diferença significativa nos níveis de zinco e, de fato, é isso que também acontece nos estudos científicos. Essas diferenças são muito pequenas. Mas, se você quer otimizar o zinco na sua alimentação, tem alguns cuidados possíveis para a gente fazer. O principal deles é trabalhar com o ácido fítico. O ácido fítico é um composto que está presente nos grãos e ele é um elemento importante para a germinação da semente. Ou seja, esse ácido ele tem a habilidade de se juntar, de se grudar com o cálcio, com o ferro e com o zinco. Então, quando você tem um feijão, por exemplo, quando você coloca esse feijão de molho na água, após 8 a 12 horas ele já despertou esse processo de germinação e ele vai liberando a quantidade de ferro, de cálcio e de zinco que ele contém para ser absorvido. Então, o cuidado básico para a gente trabalhar com melhor absorção do zinco é deixar o grão de molho na água de 8 a 12 horas, desprezar essa água porque 10% desse ácido fítico fica dissolvido na água, então você despreza essa água, e cozinhar com uma água nova. Isso já potencializa bastante a absorção do zinco. E é interessante a gente frisar que tem pessoas que procuram colocar água quente no grão para acelerar o processo, para ele encharcar um pouco mais rápido. Só que com aquecimento o grão morre, então não tem processo de germinação e o ácido fítico não se reduz. Então é importante que seja água em temperatura ambiente e também não seja água gelada, porque colocar dentro da geladeira, o processo de redução de temperatura faz com que essa germinação fique mais lenta. Então é mais lento o processo de remoção do ácido fítico. Então, temperatura ambiente, 8 a 12 horas. Esse é o processo principal para reduzir o ácido fítico. Se a gente quer otimizar também a absorção do zinco, vale lembrar que a suplementação de ferro é um fator que reduz um pouco a absorção do zinco. Então, quando a gente faz uma suplementação de ferro por tempo prolongado, tem que ser avaliado se o zinco está tendo alguma interferência na absorção ou não. Alguns estudos têm mostrado também que o cálcio ele pode, de certa forma, atrapalhar um pouco mais o zinco, porque ele potencializa o efeito que o ácido fítico tem sobre a inibição do zinco. Então, na realidade, se a gente faz o processo de deixar de molho o grão na água, a gente já consegue minimizar esse processo também, mesmo que o cálcio esteja presente na alimentação. Existe um questionamento sobre a fibra. Algumas pessoas já colocaram que a fibra seria um ponto que dificulta a absorção do zinco. O que acontece é que em estudos que a gente usa a fibra como tratamento para algumas doenças específicas, mesmo em altas quantidades, não houve uma redução significativa da quantidade de zinco absorvido. Então tudo indica que não é a fibra que inibe, mas sim o ácido fítico que é presente nos alimentos integrais, então principalmente as sementes. Então a fibra, de certa forma, está inocentada nesse processo. E a gente tem componentes do reino animal que também podem dificultar, principalmente a caseína presente no leite, né, e elementos contidos nos ovos e nos queijos. Então, esses derivados animais, os laticínios principalmente, eles também têm um efeito negativo sobre a absorção do zinco.